Boa noite. Boa noite. Que alegria nos encontrarmos na Casa Espírita, na Casa de Jesus. Nessa noite, nós vamos refletir em torno dessa obra de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E o tema da palestra é Dor, a emissária da luz. Há uma pergunta que acompanha a humanidade, desde tempos imemoriais. Por que sofremos? A criança pergunta, o ancião pergunta, o doente pergunta, o jovem pergunta. E muitas vezes perguntamos olhando para o céu, Senhor, por quê? Leon Denis não respondeu a essa pergunta apenas com filosofia. Respondeu com esperança, porque afirmou que a dor não é um castigo. A dor é uma mensagem. A dor é uma professora, a dor é uma oportunidade de despertar. Olha só, consoante os mestres da Índia, que sempre diziam, os problemas são despertadores. O que o despertador faz? Acorda as pessoas. Que acorda as pessoas para a vida, desperte da dor. Quando nós observamos um diamante, olha só, nós esquecemos muitas vezes que ele nasceu sob pressão. Quando nós admiramos uma árvore bonita, frondosa, nós esquecemos que ela enfrentou ventos e tempestades. E quando nós admiramos um espírito iluminado, nós esquecemos quantas lágrimas, quantos sacrifícios ele também teve que passar para atingir, para alcançar a serenidade. Então, quantas vezes, diante da dor, nós nos pegamos reclamando da luta, das diversidades, das adversidades, mas se nós tirássemos todas as lutas, todos os obstáculos da nossa existência, o que restaria para a nossa evolução? Qual seria a nossa bagagem? Nós somos espíritos imortais. Nós não estamos aqui apenas vivendo uma existência. Nós estamos aqui construindo uma eternidade. E diante disso a gente vê a finalidade da dor, no seu caráter não punitivo, mas educativo. E muitas vezes, quando nós sofremos, a gente pergunta, mas onde está Deus? Talvez a pergunta devesse ser outra. Onde estávamos nós quando Deus tentou nos ensinar através das experiências? Muitas vezes Deus fala conosco, através da perda, através da desilusão, através aí da solidão, não para nos destruir, mas para nos despertar. Então, Emmanuel, que fora mentor de Chico Xavier, disse, a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar em si mesmo. Então, essa obra magnífica de Leon Denis tem 3 partes. O problema do ser, o problema do destino e o problema da dor. O problema do ser. O problema do ser é a primeira parte, onde ele vai analisar a natureza de nossa personalidade. E como ele disse na prece, aí consoante Kardec também, né, da onde vinham os questionamentos nossos, a evolução do pensamento, a personalidade integral, a evolução, a finalidade da alma, qual que é? A evolução. Então, a finalidade da alma é atingir essa personalidade integral, que a gente só vai conseguir com a evolução do pensamento, para que, enfim, consigamos atingir o homem integral, o espírito puro, que nós só conhecemos até hoje, Jesus, mas que daqui, quem sabe, milênios, nós também seremos. E na segunda parte, então, Leon Denis vai falar do problema do destino. Para onde eu vou? Ele indaga se a morte causa o aniquilamento do ser.
e pergunta se uma única existência permite ao homem cumprir a sua evolução. E entra a reencarnação, as vidas sucessivas, a memória espiritual, a justiça, a responsabilidade, as provas, as expiações. Então, essas existências sucessivas, essas várias reencarnações, trazem junto a memória espiritual do ser, a justiça, a responsabilidade, as provas que temos que passar, as expiações e o questionamento, e a lei dos destinos e das fatalidades. Então, essa obra, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira estudando ela. Tem um material riquíssimo, inclusive, como bem ele lembrou, vai ser o problema do ser, do destino e da dor, o tema central no mês espírita agora, em setembro aqui, da 16ª URI, que abrange vocês, né, que o Pedroso virá aqui, com certeza, com excelência, explanar sobre o tema, porque é muito riquíssimo. Mas hoje nós vamos sair só da teoria, que nós já vimos aqui, um bypassar rápido, e vamos trazer exemplos, porque já diz o ditado popular que o exemplo arrasta. E vamos trazer casos de 3 espíritos, sendo que nós vamos nos ater mais no terceiro. Todos eles uma dominação violenta, que reencarnaram aonde? Os 3 no Brasil, porque o Brasil é o coração, e o coração acolhe, como disse Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a primeira história aconteceu com o Chico Xavier. Chico Xavier ainda lá em Pedro Leopoldo, então ele tinha vários irmãos, irmãs, e uma das suas cunhadas deu à luz a uma criança, que hoje nós diríamos com sérias anormalidades. Os braços, as pernas eram atrofiados, os olhos ele não enxergava, era coberto por uma névoa, na completa escuridão, e esse ser era tão deformado e tão feio, que quando a cunhada do Chico viu, acabou sendo internada no hospital psiquiátrico, e disse: eu não tenho condições de ficar com ele. Então quem que assumiu o cuidado? O Chico, dessa criança, desse sobrinho que ele amava. E ele tinha que trabalhar, e lá em Pedro Leopoldo tinha muito mosquito. Então ele cobrou aquele véu, tule, antigamente falava tule, né? Para quê? Para proteger a criança. Mas não era só isso. Ele tinha que banhar, ele tinha que medicar, ele tinha que alimentar. Mas a alimentação não era comum. Essa criança não conseguia deglutir, então o Chico fazia como que uma bolinha, uma papinha, colocava no dedo e empurrava a garganta abaixo. E ele tinha muito medo que esse sobrinho doente iria perecer. Então Emmanuel, seu mentor, disse: ele só vai desencarnar quando o pulmão esteja completamente formado. E assim se deu quando essa criança atinge 12 anos. Ele é acometido por uma gripe que evolui e essa criança começou a definhar. E aí, prestes a desencarnar, um pouco antes, ele olha para o Chico e ele enxerga. E ele fala, e ali estava Emmanuel observando. E aí Emmanuel vai dizer: olha só, é a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos veem a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Deus. Isso está aqui nesse livro, Chico de Francisco, do Adelino Silveira. E aí a gente vai ver o que foi lido aqui no Evangelho, através de Kardec e dos Espíritos, e como que essa criança então quita essa dívida. 150 anos na escuridão, 138 anos esse espírito estava completamente cego no mundo espiritual e 12 anos no corpo físico. E então nós vamos ver aqui que muitos poderiam chamar infelicidade, mas na realidade foi a felicidade do espírito, porque ele se quitou.
Mas a gente fica pensando assim, diante de Leon Denis, dos questionamentos da dor, quem fora esse espírito? Fora a reencarnação de Anthony Quentin Forquer-Tinville, francês. Ele era um juiz na França e ele mandava as pessoas para a guilhotina. Mas não só isso. Quando não tinha crime algum, ele escolhia digamos, o ditado popular pegava para Cristo, por quê? Porque a máquina não podia parar. Então ele retorna como sobrinho do Chico. O segundo espírito também, vou citar o Chico Xavier aqui, mas agora já em Pedro Leopoldo. Chico Xavier sempre falava sobre o sofrimento das crianças, da penúria, né? Muitas vezes hidrocefalia, paralisia, cegueira, aleijão, paralisia cerebral. E ele sempre visitava o Hospital do Fogo Selvagem. Eu acho que se a gente viesse aqui, só falar, né, Luciano, da Dona Cida, dava uma palestra maravilhosa. Este espírito iluminadíssimo, que era uma técnica em enfermagem. E de repente no hospital que ela cuidava daqueles que tinham fogo selvagem, o hospital falou, essa ala nós não queremos mais aqui, jogou os pacientes para a rua, ela abraçou aqueles pacientes e levou para casa. Técnica de enfermagem, quem de nós faria isso? Os filhos foram contra. E agora, um grande impasse. Ela escolhesse os filhos ou os doentes? E ela escolheu os doentes. Depois ela funda o hospital e o Chico sempre ia lá aplicar passes, fazer o evangelho 2 a 3 vezes na semana. Dona Cida não era espírita, mas respeitava, ficava num cantinho e depois de anos deu seu depoimento que ela sentia cheiro de rosas enquanto o Chico orava e aplicava o passe. Muito bem. Lá Dona Cida recebe no hospital uma criança que dava berros, urros e que não caminhava para frente. Vocês já viram alguém caminhar só para trás? Essa criança só andava para trás, de costa. A família não conseguia dominar, mas a Dona Cida tinha moral. Só ela conseguia. Então ele acabou ficando interno ali. E o Chico vai revelar quem era esse espírito. Era Benito Mussolini, político fascista italiano, reencarna onde? No coração do mundo, no Brasil. E vai lá em Uberaba reencontrar o Chico, né? Matou mais de 500 mil de africanos, inclusive com a utilização de armas químicas, aliando-se a Hitler. E aí a gente vê, vocês podem procurar no YouTube, tem uma cena em que os dois repórteres, um casal, vão entrevistar a Dona Cida, estão lá, e aí tem um cafezinho, vão tomar o cafezinho, vão conversando. De repente ele entra, ele já está adulto, ele entra, e ele vem querer café, a Dona Cida fala, dá uma bronca nele, né, repreende que não, e aí lá no YouTube aparece ele saindo, caminhando para trás. Então a gente poderia aqui ficar a noite inteira refletindo sobre o livro, mas agora nós vamos ver o terceiro espírito, que tem na sua trajetória a dominação violenta. Um homem que queria conquistar o mundo. Vamos imaginar agora o guerreiro forte, como que é o guerreiro? Temido, orgulhoso, ambicioso. Seu sonho era dominar o mundo. Seu nome, Alarico. Alarico I, que viveu de mais ou menos, né, até 410, ele foi um rei visigodo do povo de origem germânica, presente lá na região da Escandinávia. E em 410, ele resolve que ele ia tomar Roma. E realmente ele toma Roma e a cidade foi pilhada. Então, em que contexto? Vamos ver o que acontece. Algo extraordinário vai acontecer. Um homem simples vai se aproximar, porque eles estavam cercando, as tropas todas cercando Roma. E este homem vai no intuito de demover a ideia de Alarico, sem espada,
sem proteção alguma. E qual que era o contexto do Império Romano? Vivia de luxúria, da incompetência dos últimos imperadores, então Roma estava com o poder enfraquecido, numa decadência, vamos dizer. E esse espírito é encarnado, este homem, que nós vamos depois ter presente na codificação. Ele vai ao encontro de Alarico. E aí as tropas dizem para ele que não. E aí, quando ele chega próximo, ele diz que vem em nome de Deus, e Alarico grita: eu sou o próprio Deus. Olha a prepotência, né? Quem era esse espírito encarnado à época? O bispo Agostinho de Hipona, que para nós ficou conhecido depois como Santo Agostinho. Ele vai naquele acampamento, pede clemência, e a gente vai ver a força de um lado, como sempre, né? Poder versus autoridade moral. A força de um lado, a autoridade moral do outro. E aí, ele diz assim para os soldados: corta a cabeça, pendura de troféu. E os soldados dizem para ele: não é uma boa ideia, porque traz mau agouro, diz o ditado popular, né, as crenças da época, que se matar um clérigo nós teremos mau agouro. Então ele deixou Agostinho ir. E ele invadiu realmente Roma. Implacável, pilhou, destruiu. Mas algo mudou. Um pouquinho. Ele pelo menos preservou os templos religiosos. Então aqueles que se refugiaram nas igrejas não foram assassinados, conseguiram sobreviver. Mas mal sabia ele que naquele mesmo 410 ele também seria morto. Com aquela ânsia de dominar o mundo, agora ele quer dominar a África. E para isso ele passa por Itália, pela Cosenza, com os soldados, e tem uma grande tormenta, e todos são dizimados. E tomba o grande Alarico I. Agora, desencarnado, nós vamos lembrar de Leon Denis. Para onde eu vou? Para onde foi esse espírito? Para regiões abismais de grande sofrimento, onde suas vítimas, que não eram poucas, o cobravam a todo instante. Agora ele estava sob o peso da culpa, e tudo isso foi introjetando na sua memória espiritual. Então ninguém foge da própria consciência, porque a consciência é o tribunal instalado dentro de nós, réu da própria consciência. Agora ele suplica por uma nova reencarnação. E curiosamente, no ano 484, mais ou menos, né, depois de Cristo, ele reencarna e se torna rei de novo, o 8º rei dos Visigodos. Se chama Alarico II, é uns 60 anos mais ou menos que ele fica na espiritualidade. Ele vem um pouquinho menos cruel que o Alarico I, mas ainda arrogante, com sede aí na ambição de poder, de conquista, nesse desejo implacável contra os inimigos. E aí ele desencarna como Alarico II, e aí vai para o plano espiritual de novo. Novas oportunidades, novas experiências, a ambição continua. E agora ele reaparece no cenário terrestre, ou seja, reencarna novamente. Novamente vocês vão perceber a influência, novamente as disputas humanas e novamente sofrimentos semeados. Cardeal Richelieu, numa família, vamos dizer assim, arruinada, pobre, ele deveria ir para as hostes militares, como outrora, mas desta vez ele desvia-se e vai então para a parte religiosa. E ele ascende rapidamente e torna-se bispo de Luçon em 1606. Foi o primeiro-ministro de Luís XIII, e olha que interessante, por 18 anos, Richelieu, Alarico I, Alarico II, mesmo espírito, foi considerado o homem mais importante da França. Para mim, ele continua com o mesmo dizer, existem 2 deuses, agora antes era ele o Deus, agora é Deus e a França.
E com o apoio aí do rei, ele se envolveu em vários conflitos, várias guerras, apoiou protestantes na Alemanha e comprometeu a França quando declarou guerra contra a Espanha. E aí, de repente, ele vê uma intumescência no corpo, fica doente, fica acamado e desencarna. Desencarna o bispo Richelieu. Olha só, o desejo de ambição, de conquista, e agora, doente, desencarna no dia 4 de dezembro. E agora? Volta para o plano espiritual. Para onde eu vou? Volta para o plano espiritual. E depois tem que retornar, é da lei, reencarnar. E aí a gente lembra Leon Denis. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, mais ou menos no mesmo meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, que espoliou, que despojou, sofrer as consequências do que anteriormente procedeu, consoante aqui a leitura que foi feita no início. Então nós vamos encontrar uma das maiores lições aqui de Leon Denis. O mal não é punido, o mal é corrigido. Deus não castiga, Deus educa. A vida não se vinga, a vida ensina. E a gente vai refletindo sobre a nossa vida. O que será que nós estamos semeando, plantando? Porque certamente colheremos. E no frontispício da edição original de Leon Denis, aqui, bem aqui assim, em 1908, tem uma expressão latina que diz o seguinte, que está no francês, né? Vamos traduzir: cresce, caminhando. Então, Leon Denis, trazendo nessa obra aqui, falando sobre o sofrimento, sobre o aprendizado, sobre a busca da perfeição, dos esforços do livre-arbítrio, nós vamos ver que aproxima-se dele um espírito de Alarico I, de Alarico II, de Richelieu, e diz: está sendo preparado o teu programa reencarnatório, o teu retorno à Terra. A constância da oração varou distâncias, porque não tem distância para a oração, não é? E encontrou um coração amigo de séculos que te é grato. É o espírito de Santo Agostinho. É grato. Pensem só o que ele fez para Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho agora aceita acompanhá-lo nessa existência. E ele renasce como Jesus. Jesus Gonçalves. Alarico I, Alarico II, o Richelieu, agora é Jesus Gonçalves. Chega a existência desse espírito decisiva, a existência da luz, a existência da reparação. Ele nasce não mais envolvidos por títulos, por exércitos, não mais cercado de poder, agora muda completamente. Teve seu destino aerolado aonde? Em terras brasileiras, porque o Brasil é o coração do mundo, só que veio para resgates terríveis. Mas também teve a dor, como disse o título da palestra, como mensageira da luz. Através da magna doutrina espírita, como nós veremos, os depoimentos de médiuns que nós conhecemos, médiuns confiáveis, que puderam vê-lo após o transpor dessas terríveis provações que ele teve que se submeter. Então, se alguém quiser procurar lá no YouTube, nós temos gravado Chico Xavier conversando com Herculano Pires, quando Herculano Pires pergunta para o Chico sobre espíritos franceses que reencarnaram no Brasil. Tem aqui um exemplo, né? E o Chico vai responder. Mas também Divaldo Franco fala sobre isso. São Luís, o espírito protetor da França, cedeu a terra gaulesa para receber Allan Kardec. Mas naquela época, e entre eles também as negociatas, ele negociou com Ismael, protetor do Brasil.
já que a mensagem de libertação seria depois transferida para a terra do cruzeiro, porque leia-se Espiritismo, lê Brasil, que a França está bem pouquinho. Então, essa mensagem libertadora chegaria aqui. Então, o negócio foi o seguinte, beleza, só que muitos espíritos franceses, atormentados pela Noite de São Bartolomeu, Revolução Francesa, atribulados, deveriam reencarnar em terras brasileiras. Então, diz Divaldo, 2 milhões de espíritos franceses, porque os espíritos brasileiros são quem? Os índios. Nós somos de outras paragens. Vieram reencarnar no Brasil, para que quando chegasse a mensagem espírita, culturalmente se identificassem com o chamado método cartesiano de Allan Kardec. E esses espíritos atribulados, perturbados, têm essa oportunidade reencarnatória, e ele, Jesus, reencarna aqui em Boribério, olha só, uma cidade bem pequenininha, em 12 de julho de 1902, no estado de São Paulo. Agora, como Chico Xavier, ele com 3 anos, então criança como Chico, a mãe desencarna. O pai era um humilde agricultor, tinha mais nada daquele poder. Aqui eu puxei na internet a casa dele. E bem rapidamente aqui a parte da biografia, aos 17 anos ele sai para Bauru, ele vai para Bauru, ele casa, ele tem 4 filhos e ele fica viúvo. Agora ele já está com 27 anos. Quando ele começa a perceber alguns nódulos atrás da orelha e manchas escuras no corpo, manchas roxas, vai ao médico e recebe o diagnóstico que ninguém quer, que era lepra. Mas o médico falou sem sensibilidade alguma, porque hoje ainda existe bastante, inclusive no Brasil, casos de hanseníase, só que agora tem tratamento. Aquela época não tinha. Inclusive nós estamos tratando na fluidoterapia, lá na igrejinha, um rapaz que ele perdeu a perna. A época do Cristo era visto como um castigo divino, eram levados lá seres imundos para o vale dos leprosos, não é? E aí ele, que era ateu, Jesus, em 33 vem o serviço público sanitário, leva ele para onde? Para um leprosário na colônia de Aimorés, em Bauru. E aí eles bravejam, né? Onde está Deus? Que Deus é esse? Que sofrimento é esse? E aí começa a piorar. Aqui também na internet, vocês talvez não consigam enxergar, esqueci de trazer o livro, tirei da pasta. Mas aqui, olha só o nariz dele, olha como está carcomido aqui. Então ele não tinha mais como ficar nesse leprosário, foi levado para Pirapitingui, que tinha um tratamento mais avançado. E lá ele começa a ter dores, a doença avançando. O perfil dele, como ele fora um guerreiro, ele tinha liderança. Então, dentro do próprio leprosário, ele monta um teatro, ele canaliza energia, acho que para não sentir tanta dor, no jornalzinho, na música, na poesia, poeta que era. E ele lá no hospital conhece uma mulher que está internada de nome Nenita, e casa-se com ela, espírita. Nenita começa a falar para ele do espiritismo, mas ele não queria saber, esbravejava, xingava. E Nenita falava para ele o capítulo 5º, que o nosso irmão leu hoje, Justiça das Aflições. Porque o sofrimento, esquecimento do passado, mas ele não queria saber. Até que teve um divisor de águas na existência como Jesus nesse resgate. Em 43, a Nenita desencarna, e ela era médica, inclusive clarividente. Ela teve uma doença grave, e ela desencarna, e ela comunica-se através de uma médium no próprio velório. Nós já temos notícia disso, né? O próprio Carbaixuto se comunicou através do pai da Célia Xavier no próprio velório. O nosso amado paizinho Hugo no velório comunica-se por Célia Xavier. Então os espíritos que têm condições, né? E ela começa a falar para ele coisas que só o casal sabia.
Então ele tem um choque, ele amolece, mas não totalmente, porque aquele espírito de outrora ainda está ali presente, o homem velho. Até que a doença vai avançando, avançando, ele começa a ter dores lacinantes, dores principalmente no fígado. E um dia diz que até o ateu, uma hora clama por Deus, ele clamou: Deus, se tu existes, se realmente tu existires, põe um remédio na água. Olha só, era desespero. E ele toma aquela água e minutos, instantes depois, a dor sumiu como um passe de mágica. Então ele começa a ler as obras e começa pelo céu e o inferno, uma das obras do Pentateuco. E aí ele se transforma completamente. Ele funda o Centro Espírita, leva o nome de Agostinho, né? Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, e o fim dele se aproximava. Só que agora já estava diferente, uma calma envolve ele, dado ao quê? Ao estudo da doutrina espírita, ao consolo, às informações recebidas, a prática também. E aí, o espírito que outrora fora alarico, Richelieu, que conquistava territórios, agora tem a grande oportunidade de conquistar o território íntimo. E então ele diz: coloque um acento no meu nome. E ele passa a ser chamado no movimento espírita como Jesus Gonçalves, porque ele diz: não sou digno de ter o nome de Jesus. Envia livros aqui, a mensagens como Desencarnada, Célia Xavier, quem não leu, leia. Em Busca da Ilusão, Perdoa, Aves Sem Ninho. E quebra-se uma barreira lá no sanatório, né, no leprosário, que a gente sabe que era proibidas as visitas. Daí começa aí ter as caravanas espíritas também, visitam o sanatório, e ele então desencarnado, no ano de 1949, Divaldo Franco, a gente sabe que a princípio a mediunidade, assim como conosco, né, ela não é tão equilibrada, sentiu forças ignotas, estava meio, vamos usar uma palavra, desequilibrado, desalinhado, foi para o fundo da casa, no terreno, e quem tem conhecimento entra em oração. Ele começou a orar para que aquilo parasse, para que aquilo fosse embora. E de repente ele vê um quadro de muita beleza. Ele viu chegar um ser espiritual. Ele viu que tinha os pés, parece que faltando os pés, os dedos amputados, algo assim, volto como Lázaro, todo cheio de gaze. E o Divaldo vê aquela cena e de repente esse espírito diz: calma, eu não sou um espírito obsessor. Eu também não sou um bem-aventurado. Eu sou Jesus Gonçalves. Eu desencarnei não há muito tempo, aí no sanatório de leprosos em Pirapitingui, estado de São Paulo. E aí ele foi contando tudo isso que nós vimos agora aqui rapidamente, os seus feitos de outrora, como Alarico I, como Alarico II, como Richelieu, indiferente à dor alheia. E aí ele disse: quando eu cheguei como Richelieu, no plano espiritual, dei-me conta da alucinação que me devorava e roguei uma nova oportunidade reencarnatória. E conforme ele ia falando da modificação dele, o Divaldo via luz saindo da onda das chagas. Então o nariz que tinha sido corcomido era a parte que mais brilhava. Do peito ele via como se fosse um sol. E então ele fala para o Divaldo que ele veio fazer um pedido, que ele queria que o Divaldo fosse fazer visitas no leprosário. E o Divaldo lepra falou: não, leprosário não. E então ele diz: tu não estás entendendo. É para você ir lá, para não ir para lá. E o Divaldo diz, ele pergunta o que prefere. Não, eu prefiro ir lá. E ele também, à noite, até ele vai na reunião mediúnica, o Divaldo, naquela mesma noite, conta o que aconteceu, e aí tem uma senhora, parece que me dá alta sociedade, também não tem importância, que sempre fazia visitas ao leprosário, que conheceu
Falou, sim, eu conheci Jesus, quase que desencarnou no meu colo. E aí, ele conta essa visita e conta também que ele pediu para fazer a visita no leprosário e que ele deu uma dica para ele perder o medo da lepra, para ele ler o livro Eles Caminham Sós. E assim se deu. Divaldo começa a fazer visitas, a fazer palestras também no Centro Espírita Santo Agostinho, e ele também, claro, aplica passes, né, no leprosário, por mais de 50 anos. Então, às vezes, a gente nem sabe o que esses espíritos tudo produziram. A gente sabe uma história aqui do Divaldo, né, da divulgação do Chico, mas não sabe a fundo tudo o que eles produziram no bem. Jesus e Chico Xavier não se conheceram, mas trocaram cartas. Hoje seria o Zap Zap, naquela época, 2 anos trocando cartas. E quando ele desencarnou, é interessante que quando ele desencarnou, ele apareceu para o Chico. Mas antes disso, eu vou dizer o que o Chico disse assim, divulgado a morte de Richelieu, o Papa Urbano III, Chico que conta, disse o seguinte: se existe um Deus, o cardeal, que fora ele antes dessa encarnação, Richelieu, terá muitas contas a prestar, senão a sua vida terá sido uma vitória. Bom, os séculos avançam e agora está aqui no dia 16 de fevereiro de 1947. Ele deixa o corpo físico, Jesus, e vai visitar quem? O Chico. Chico estava psicografando, recebendo a mensagem do orientador dele, quando ele estava numa concentração mental, viu entrar na porta um ser totalmente iluminado. A luz brilhava desse ser e ligou-se diretamente ao coração do Chico. Então esse visitante se aproxima e diz: sou eu, Jesus Gonçalves, cumpro a minha promessa. Pelas cartas eles tinham feito promessas, né, de visitar-te quando chegasse no plano espiritual. Eu vim ver você, Chico. As lágrimas brotaram nos olhos do Chico. E ele diz que conforme conversava, mais intensa ficava a luz. E então ele diz: eu venho para dar notícias àqueles que ficaram na terra, mas eu também quero escrever, ele como poeta, né, a harmonização, o voo da águia. Com esse poema que ele passa para Chico Xavier, nós vamos encerrar a fala de hoje. É reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a volta a novas vidas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo, um réu que espanta. E o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, dor, emissária da luz, bendita sejas. Por isso, nós pincelamos esse título, né? Dor, a emissária da luz. Tudo aquilo que a gente quer tirar, talvez é que nos faça lá brilhar, conforme nós aceitamos e não nos revoltemos, como fez Jesus no final da sua existência. A oportunidade está aí, a reencarnação, essa bendita oportunidade de estarmos no corpo físico para também os nossos resgates daqueles débitos que nós esquecemos e talvez não seja bom lembrar. Aqui estamos para sermos luz. Muito obrigada. Nós vamos fazer a prece, agradecendo ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por reencarnarmos no Brasil, que tem esta linda missão, que abriga esses espíritos como nós mesmos, que viemos de tantos erros e desatinos. Mas este país, sob tua autorização e sob o anjo Ismael,
nos recebeu. Então nós somos gratos a essas terras, somos gratos aos nossos pais, conheçamos eles ou não, nós tivemos essa oportunidade. Nós agradecemos imensamente por esses espíritos que hoje nos serviram de exemplo. Nós, quando estudamos uma biografia, é sempre para saber, Senhor Jesus, que é possível sim a superação, a autossuperação. É por isso todo esse manancial que nos foi dado, nos foi ofertado gratuitamente, nos ajuda, Senhor. É a doutrina espírita, é a prece, é o passe que reequilibra, é a água que alivia. Ó Senhor Jesus, nada a te pedir nesta noite, apenas a te agradecer. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.